E aí, pessoal, tudo bom? LA de Física. Eu vou começar uma série, eu acho que, na verdade, não sei se vou fazer 2 ou 3 aulas, tá? Com exercícios tratando só de força de atrito, tá? Então vamos lá, essa primeira aula tem 2 exercícios, eu acho que os dois são da Unesp, vamos fazer então. Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, dê o seu like, certo? Deixe seus comentários, divulguem, eu agradeço muito. Então, força de atrito, aula aqui de exercício. Então, ó, o primeiro da Unesp diz assim, pessoal, 2 blocos A e B, colocados, A colocado então A sobre B, em movimento, estão em movimento, certo? Então, cuidado com isso. Então, tá? Os dois estão em movimento, sob de uma força horizontal. Então, aqui, pessoal, ele diz quanto vale a força de 4,5 newtons aplicada sobre A, como ilustra a figura, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma força cuja intensidade, então, certo? Então, aí ele diz o seguinte, continuando o exercício. Considere que não há atrito entre o bloco B e o solo, tá? Que as massas são, respectivamente, 1,8 e 1,2 kg, tá? Tomando G igual a 10, calcule. Pessoal, então, ó, preste atenção aqui, tá certo? Não existe, tá, ó, atrito entre, tá, B e o solo, certo? Ele não falou nada sobre, ó, existiu ou não atrito entre A e B. Mas pensem comigo, ó, se eu estou aplicando uma força de 4,5 newtons, tá? E essa força faz com que o conjunto se mova, é porque provavelmente existe atrito entre A e B. Então, ó, se existir atrito, legal, o atrito tem que acontecer aqui, pessoal, certo? Entre A e B, e não entre B e o piso aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele pede e vamos tentar resolver. Bom, as massas, pessoal, a massa de A 1,8, massa de B 1,2. O G, então, se for usar, considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule, item A. Olha o que ele pede aqui, ó. A aceleração dos blocos que se locomovem juntos, tá? Então não existe movimento relativo entre eles, tá? Então aqui, ó, entre eles não há deslizamento, senhores, tá? É um caso entre eles de atrito, o quê? Atrito estático. Legal? Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeira coisa, certo? Pessoal, eu vou, na verdade, simplesmente, né, montar o esquema de forças nesse conjunto A e B. Quando eu fizer isso, toma cuidado. Quando a gente tem vários blocos, né, suspensos por uma corda, certo? O legal é sempre começar, né, adicionando as forças de baixo para cima. No caso de blocos apoiados, é sempre o contrário, pessoal. Sempre, certo? E colocando as forças sempre de cima para baixo. Então, olha aqui comigo como isso não é tão difícil assim, ó. O A tem uma massa, existe o campo gravitacional, então existe aqui, ó, pessoal, o peso de A. O peso de A comprime B com uma normal, certo? Mas gerada por quem? Por A. O B responde com uma reação Na, certo? Aqui, tá certo? No corpo A. Terminou para o corpo A, sim. Pessoal, agora a gente tem que ir para B. Então, ó, com B agora, eu tenho massa, eu tenho força. Vai comprimir o solo com uma NB, certo? Ele vai aplicar em B uma normal, certo? Para cima. Ou seja, uma reação a NB aplicada ao solo. Tá? Então, em A, vocês têm na vertical NA e PA. Em B, NB para cima, NA e PB para baixo. Legal? Fora isso, olha comigo, ó. Se eu estou aplicando uma força de 4,5 para a direita, a tendência de escorregamento é para a direita, então vai surgir em A uma força de atrito. Se não há deslizamento entre os corpos, estático, certo? Em contrapartida, o que acontece? B vai tentar deslizar para quem? Certo? Vai tentar deslizar, tá, ó, para esquerda. Obviamente, para a direita, a força de atrito estático.
certo? Então, esse aqui, pessoal, para ação e reação. Legal? Então, vamos lá. Então, ele pede o seguinte, a aceleração dos blocos se eles se locomovem juntos. Então, pessoal, o item A é bem tranquilo, porque eu vou usar a mesma ideia que eu usei sempre, certo? Pessoal, se eu imaginar que o bloco, né, como ele diz aqui, se locomovem juntos, eu posso imaginar que a força, certo, resultante sobre eles é uma massa total vezes a aceleração do conjunto. A força resultante aqui, pessoal, é a força que eu estou aplicando externa, de 4,5 newtons. A massa total, um tem 1,8, o outro 1,2, vezes a aceleração. Então, isso é 4,5, isso é 3, portanto, o item A, 4,5 dividido por 3, ou seja, 1,5. Unidade de aceleração, portanto, metros ao segundo ao quadrado. Então, o item A nós usamos, né? Eu usei o mesmo truque que eu usei anteriormente, em que eu considero o conjunto como um todo, certo? E só tomar cuidado aqui, né, com a massa, que agora é a massa total. Tá? Pessoal, então agora eu tenho certeza que esse conjunto está acelerado, certo? Acelerado aqui para a direita. Você fala, mas como é que tem aceleração, movimento, se não, ó, e a força que eu estou trabalhando é atrito estático? Não tem movimento relativo entre A e B, certo, pessoal? Então, ó, o que tem que tomar cuidado aqui, ó, é o movimento relativo entre esses dois. O que a gente está vendo o movimento aqui é entre o conjunto e o piso e o sol. Entre os dois não existe deslizamento, não há, certo? Tá? A velocidade relativa é zero. Então, com certeza, trata-se de um caso de atrito estático. Para terminar, pessoal, o item B pede o seguinte: o valor mínimo do coeficiente de atrito estático para que o bloco A aqui, ó, não deslize sobre B. Então, vamos lá, certo? Se você imaginar, então, ó, o que eu vou fazer agora, ó, eu vou trabalhar somente com o bloco A, tá? Vou refazer aqui rapidinho a figura, então, ó. Se eu olhar só para o bloco A, quais são as forças que atuam nele? Uma força, pessoal, para a direita, que ele me diz que a intensidade é de 4,5. Para a esquerda, força de atrito que? Estática, certo? Além disso, eu tenho o peso de A, já que isso é o bloco A, e eu tenho a normal de A, tá? Joia? Pessoal, tomar cuidado que este bloco está assim acelerado, certo? Isso parece estranho, mas tomar cuidado, né? Isso aqui está dizendo que não existe movimento relativo entre A e B. Pessoal, então agora é só aplicar, né, o que nós já sabemos, ou seja, que a força resultante em A tem que ser a massa de A vezes a aceleração. Como é que fica isso? Força resultante. Então, ó, se o sistema está acelerado para a direita, lembra o que eu fiz sempre nos outros exercícios, ó. Na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração, você tem a resultante. Então, neste caso, a força F menos a força de atrito estático tem que ser igual a massa de A, que é 1,1,8, vezes a aceleração que eu acabei de determinar, 1,5. Substituindo todos os valores, pessoal, a força é 4,5. A força de atrito estático, de certa forma, é o que eu quero encontrar. Isso aqui é 2,7. Portanto, a força de atrito estático será 4,5 menos 2,7. A força de atrito estático, portanto, 1,8 newtons. Pessoal, não terminou o exercício, porque não foi isso que ele pediu. Ele pediu o Mi o quê? O Mi estático. Então vamos terminar. Como é que a gente termina isso? Nós sabemos que a força de atrito estática máxima pode ser calculado como sendo o quê? Mi estático vezes A normal. Isto vale 1,8. O Mi estático eu quero saber. Pessoal, voltando aqui para a figura, né? Não existe movimento na direção vertical. Se a massa é 1,8, o peso é 18, portanto, a normal também 18. Então,
aqui é 18, portanto, mi estático 1,8 sobre 18, ou seja, 0,1. Lembrando que, na verdade, isso aqui não tem unidade. Joia? Tranquilo? Então, pessoal, esse foi o exercício da VUNESP aí. Então só tomar cuidado com algumas coisas, né? Ó, tá? Não confunda, pessoal. O conjunto todo se move com uma certa o quê? Aceleração. Agora, entre eles não há movimento relativo. Então, a força de atrito, certo? É estático, sim. Pessoal, mais um exercício da Unesp, agora 2011. Vamos ler, vamos tentar fazer. Diz assim, pessoal, as figuras 1 e 2 são essas daqui, representam dois esquemas experimentais utilizados para a determinação do coeficiente. Então, ó, o que eu estou fazendo é determinar o coeficiente de atrito estático, certo? Entre o bloco e uma tábua. Tá? No esquema 1, o aluno exerceu uma força F, tá aqui, né, moçada? Ó, tá? E mediu, grife, ó, mediu 0, ou na verdade, né, 2 centímetros, 0,02 metros. Para a deformação da mola, quando a força atinge o seu valor máximo, certo? Então você está no força de atrito que estático máximo, certo? Na iminência de entrar em movimento, imediatamente antes que o bloco B se movesse. Para determinar a massa de B, esse foi suspenso verticalmente, então isso fala sobre a figura 2, certo? Tá aqui, ó, tá? E o aluno mediu uma deformação, então agora a medida na deformação da mola, senhores, é de 10 centímetros. Quando o sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas e desprezando a resistência do ar, ele quer saber o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua. Legal? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar primeiro com a figura 1, ver o que ela me dá, trabalhar com a figura 2 e, se precisar, eu junto, na verdade, os resultados. Então, vamos lá, bem tranquilo aqui. Então, olha só o que ele diz para mim, ó. Na primeira situação, certo? Você está aplicando uma força F nesse fio, ou nessa mola. Então, o que acontece? Ó, você puxa, né? A mola vai tentar até te trazer de volta aqui. Então, aqui você tem força o quê? Elástica. Aqui no corpo, então, também força elástica. Legal? Só que ele diz o seguinte, ó, não há deslizamento. O corpo B está na iminência de entrar em movimento. Então, ainda, ó, aqui tem que tomar cuidado, certo? Ó, não há deslizamento. Pessoal, se não há deslizamento, tá? Tem que ter aqui nesse corpo uma força de atrito estático. Agora, obviamente, o valor vai ser o quê? Máximo, certo? Antes de ele entrar em movimento. Aí ele diz o seguinte, ó, se eu for puxando, certo? Pessoal, esse ΔL que eu chamei, né, ou o X, né, que é a deformação, né, ó. Isso, meu santo. Esse meu ΔL, que é o meu X, que é a minha deformação, valia 2 centímetros, ou seja, 0,02 metros se eu precisar. As forças, obviamente, são as mesmas. Então, o que eu posso, pessoal, né, tá, concluir, então, desta figura? Ou, na verdade, o que eu posso tirar dessa figura? Então, vamos lá. Se não existe deslizamento, tá, então vou usar a palavra que ele usou, tá, em equilíbrio esse corpo B, certo? Então, ó, olhando para o corpo B, quais são as forças? Então, se equilíbrio, a força resultante em B tem que ser 0, moçada. Tranquilo? Tem duas forças aplicadas, a força de atrito estática máxima e a força elástica. Então, nesse caso, força elástica, a intensidade tem que ser igual à força de atrito estática máxima, já que ele está na iminência de entrar em movimento. Você fala aí, eu sei calcular a força elástica? A constante da mola, elástica da mola, vezes a deformação. Isso aqui é mi estático vezes a normal. Você olha para essa equação e fala, mas espera um pouco, eu não tenho nada, né? Por quê? A não ser a deformação da mola, eu não tenho nada, eu não tenho K, eu não tenho Mi, eu não tenho N. Então, na verdade, eu quero que vocês entendam, ó, para determinar esse valor, eu preciso determinar isto e isto. Ou ter uma relação entre esses dois, tá?
Vou chamar isso de equação 1, pessoal, e vou deixar aqui. Tá? Vamos lá, vou para a figura 2. Então, o que ele diz agora? Tá? Eu vou pendurar esse bloco agora. Certo? Se ele está pendurado, suspense, pessoal, as forças são, né, ó, peso de B para baixo, certo? E para cima, na verdade, a minha força é o quê, meninos? A minha força elástica, certo? Então, aqui, ó, peso de B e força elástica. E ele diz agora que ele sabe de quanto foi essa deformação aqui, ó, essa elongação, de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. Ele diz que essa situação também é uma situação de quem? De equilíbrio. Então, se tem equilíbrio, a força resultante por B, de novo, tem que ser zero. Legal, e como é que eu termino isso? Vamos substituir. Força resultante neste caso, ó, você tem duas forças, você tem, nesse caso, a força elástica sendo exatamente igual ao peso de B. Força elástica, K, eu vou chamar de 1x2 agora para não ficar igual, tá, pessoal? O peso de B, eu não sei. Se eu disser que esse corpo tem massa M, é a massa dele vezes o G. Tá? Então, isso aqui que eu tenho, ó, K, substituindo o x 0,1, eu tenho mg. Portanto, dessa equação, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou descobrir o K, a constante de mola, certo? Desse material. Vai ser mg dividido por 0,1. Eu vou chamar isso aqui de 2. E agora, vamos tentar terminar. O que nós temos até agora, afinal, pessoal? Nós temos que, certo? Uma equação que diz que K vezes x1 é igual a μ estático vezes a normal. Tá? Eu posso melhorar isso aqui porque, olha comigo, ó, se o corpo está apoiado aqui, pessoal, então vocês têm isso, né? Ó, vocês têm o peso de B e a normal de B. Como não tem movimento relativo, como tem no movimento na vertical, tá? E tem resultante nula, então a primeira coisa é que aqui, ó, é a normal de B, a normal de B será exatamente igual a peso de B, que é igual a mg, certo? E o que nós temos também, que eu acabei de determinar agora há pouco, é que a constante de mola é mg sobre 0,1. Vou juntar tudo, pessoal. Então vamos lá. Quanto vale o K? O K vale mg sobre 0,1. Quanto vale x1? X1 valia 0,02 centímetros. Atrito, ó, estático, o que eu quero saber? Se peso é igual a normal, mg. Pessoal, isso é uma multiplicação, então mg é fator comum. E nós chegamos ao resultado que ele pediu, certo? Ou seja, 0,02 dividido por 0,1, portanto, o μ estático, nesse caso, valendo 0,2. Pessoal, essa aula de exercícios é só, tá? Foram 2 exercícios da Unesp, 2 bons exercícios, certo? Então, por hoje, por enquanto é só. Obrigado.